Olá, pessoal do nono ano, estamos aqui agora para a nossa aula da semana, que vai falar sobre modelos atômicos e um pouquinho sobre já a tabela periódica. Para mostrar para vocês que vai estar disponível a tabela periódica, tá? O ideal é vocês terem ela impressa, tá certo? Por isso que eu coloquei ela em preto e branco. E sempre que necessário consultar. Tá bom? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ela hoje. Antes de falar de tabela periódica, a gente tem que falar primeiro de modelos atômicos, temos que entender o que é um átomo. Então, os modelos atômicos, eles são teorias baseadas, então, olha só, são teorias que são baseadas na experimentação feita por cientistas que tentam explicar como que é o átomo. Então, desde muito tempo, eles tentam determinar, né, do que é feita a matéria, aí chegou ao átomo, como é que é o átomo e assim por diante. Olha só, os modelos não existem na natureza, são explicações para mostrar o porquê de um fenômeno. Então, muitos cientistas desenvolveram essas teorias e, com o passar do tempo, chegou até o modelo atômico que nós temos atualmente. Pessoal, pode mudar a teoria que nós temos hoje? Sim, tá? Então, se descobrirem novas coisas, e aí essas teorias, elas acabam sendo atualizadas, tá? Então, primeiramente, vamos falar de Dalton. Então, Dalton, ele descreveu o átomo como uma bola maciça e indivisível. Então, era uma bolinha maciça, ou seja, feita de uma coisa só e não era possível dividir ela. Pronto, era isso que era o átomo para John Dalton. Então, o que ele sugeria, né? Que a matéria ela era formada por partículas que não podiam ser divididas e ele denominou como átomo. E o seu trabalho, ele foi baseado nas leis ponderais de Proust-Lavoisier. Proust, ele falava que a massa de alguma coisa é fixa, constante e invariável. Então, ele falou também das leis de proporções constantes e leis de proporções definidas. Já Lavoisier, ele é o que fala que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele também fala que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E quando a gente fala que elas são ponderais, é porque elas se relacionam às massas dos participantes quando eu tenho uma reação química. Então, quando eu tenho uma reação química, eu tenho átomos que estão envolvidos, né? Então, o trabalho de Dalton é baseado nas leis de Proust-Lavoisier, que fala sobre a massa da matéria. Ele afirmou que a combinação química ocorre quando os átomos de dois ou mais elementos formam uma firme união. Então, os átomos seriam como essas bolinhas de bilhar, só que microscópicas. Uma bolinha indivisível e maciça, tá? Não tem nada no meio não tem nada assim, espaços entre elas. É uma bolinha e pronto, sólida, acabou e aquilo ali. Já Thomson, ele falava que o átomo ele era uma esfera de carga positiva. Ou seja, então aqui já começaram-se a falar sobre cargas, né? Então aqui já começou a trabalhar cargas. Então, para Thomson, era uma bola maciça, né? Positiva, e ela estava cheia de elétrons no meio dela, como se fosse conhecido como pudim de passa. Você tem um pudim com as uvas passas no meio. Então, as uvas passas é como se fossem as cargas negativas e o pudim em si, a carga positiva. Então, esse modelo derrubou a ideia de que o átomo ele era indivisível e introduz a natureza geoelétrica das matérias. Então, o modelo de Thomson, ele foi muito utilizado para explicar fenômenos de corrente elétrica. Ah, mas como é que acontece a passagem da corrente elétrica? Eletrização por atrito, formação de íons, descargas elétricas em gases e outras coisas. Então, ele fez uma demonstração utilizando raios catódicos para demonstrar essa questão de ter as cargas nos átomos. E eu separei aqui para vocês um videozinho que explica justamente isso, porque eu poderia ficar aqui um tempão tentando explicar como é que funcionou esse experimento, mas esse videozinho, ele vai explicar com demonstração e a imagem em si de como que foi feito esse experimento. Então, prestem bastante atenção. Se quiserem o link para assistir de novo, só me solicitar lá na plataforma, tá?
Então, preste atenção aqui. Então, esse videozinho eu achei ele muito didático para vocês compreenderem como que funcionou esse raio catódico, né? Para ele poder demonstrar que existia o elétron, né? Então, fez a demonstração aí no vídeo, que ficou bem mais fácil de entender do que eu explicando aqui apenas com imagem. Para falarmos sobre o Rutherford, eu também separei um videozinho aqui bem curtinho para vocês visualizarem como que ele descobriu, que ele, né, determinou que o átomo, ele possui espaços entre si. Então, é um modelo depois do modelo de Thomson, para poder tentar entender como que era formado o átomo. Deixa eu ver aqui se eu coloquei, né?
Coloquei maior aqui para vocês. Prestem atenção também. Então, pessoal, ele utilizou esse experimento aqui, Rutherford, né? Como foi demonstrado no vídeo, e baseado no comportamento desse feixe, né? Que passou pela lâmina de ouro, e observando os desvios, ele tirou aquela conclusão, né? Que batia na parte positiva e tinha repulsão, atravessava. Então, ele conseguiu, de uma certa forma, demonstrar que o átomo não era uma bola maciça e nem era um pudim de passas como Thomson tinha descrito. Então, pessoal, é uma teoria, tá? Então, não tem nada assim que tirei uma foto do átomo, ele é assim. É uma teoria baseada nos experimentos feitos por eles. Então, olha só, o modelo atômico de Rutherford sugeriu o que também? Que um átomo com órbitas circulares dos elétrons, né? Que um átomo com órbitas circulares dos elétrons em volta do núcleo. Então, é um átomo com a órbita sendo circular, né, o elétron circularmente em volta do núcleo. Então, comparou o átomo também como se fosse o sistema solar. No caso, os elétrons sendo os planetas e o núcleo sendo o Sol. Então, ele descreveu como sendo o sistema solar, né? Aqui estaria os prótons, o núcleo, e em volta os planetas seriam os elétrons. Então, para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, ela deveria encontrar uma carga positiva, bastante concentrada, que foi o que aconteceu, que a carga batia no núcleo do feixe da lâmina de ouro e voltava com uma repulsão. Então, tem que ter um núcleo bastante massivo em relação ao todo átomo, né? Então, a massa do átomo está concentrada no núcleo, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, ele propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim a totalidade da carga positiva, que aí vocês já sabem o nome, que é prótons. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo em uma região chamada eletrosfera. Então, ele propôs que seria circularmente. Qual que é o problema do modelo atômico de Rutherford? O modelo atômico tem um problema para os físicos, porque o que acontece? Toda a carga elétrica em movimento, como os elétrons, ela tende a perder energia na forma de luz.
vai diminuindo a sua energia cinética e, consequentemente, teria atração dos prótons com os elétrons. Porque a gente sabe que cargas iguais se repelem, cargas diferentes elas vão se atrair. E aí, com essa perda de energia cinética e essa atração do elétron com o próton, faria com que tivesse a colisão do átomo. Então, a gente já sabe que essa colisão, né, esse choque de elétrons com os prótons, não acontece. Então, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicando o que foi observado no laboratório, tem essa incorreção, tá? De falar que a órbita ela é circular. Porque a gente sabe dos modelos hoje que a órbita ela é elíptica, tem uma distância muito grande, né, entre o núcleo que tem os prótons e os respectivos elétrons, então por isso que não acontece essa atração, tá? James Chadwick, em 1932, ele descobriu lá no núcleo uma partícula responsável pela sua estabilidade. Pessoal, olha só a data, 1932, que foi essa partícula chamada de nêutron. Então, em 1932 foi descoberto o nêutron. Devido ao fato dele não ter carga elétrica, ele tem esse nome de nêutron. Então, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1935 por conta dessa descoberta dos nêutrons, que eu já até expliquei para vocês, né? Nesse desenho aqui, ó, que eu peguei, vocês podem observar um erro aqui. Os prótons nunca estariam ligados assim, né? Eu já mostrei isso para vocês até no exercício anterior. O correto, esse aqui seriam os prótons, e esses daqui que estão próximos um dos outros, que seriam os nêutrons, tá? Então, tem essa incorreção nessa imagem aqui tirada da internet. Por isso que tem que ter cuidado com muitas coisas que vocês veem na internet e os nomezinhos que eles colocam aqui no próprio átomo. Então, essa imagem eu coloquei aqui proposital para vocês observarem isso, tá? Eu não modifiquei nada. Mas vocês já entenderam que os nêutrons podem ficar próximos e os prótons não, porque senão esses dois prótons aqui, eles estariam o quê? Tendo a repulsão, igual aconteceu no experimento de Thomson. E aí, eu já mostrei para vocês essa tabela também, que o próton tem a massa igual a 1, o nêutron massa igual a 1. O próton é positivo, o nêutron não tem carga, e o elétron é como se eu pegasse a massa do próton e dividisse por 1836 vezes. Então, por isso que a massa do elétron ela é considerada insignificante. Elemento químico. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, que é a quantidade de prótons. Então, quando vocês começarem a ver a tabela periódica, vocês vão ver essas letrinhas aqui. Cada um desses daqui representa um átomo, tá, gente? E aí eu vou falar o que significa cada partezinha dessas aos poucos, né, que a gente encontra na tabela periódica. Então, o elemento químico é o quê? Conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, que é a quantidade de prótons. Então, quando eu falo, por exemplo, do hidrogênio, o hidrogênio existem elementos dele, né? Alguns tipos de hidrogênio que vai variar algumas coisinhas deles que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas quando eu falo daqui da tabela periódica, é o átomo em si, tá? Que é feito uma média da massa entre eles e aí colocam-se na tabela periódica a média dos elementos que existem na natureza. Eles são representados por símbolos que podem ser constituídos por uma ou duas letras. Então, vocês observam aqui, alguns possuem apenas uma letra, alguns outros possuem duas letras para representar eles. Quando o símbolo do elemento é constituído por uma única letra, ela tem que ser em letra maiúscula. Então, facilita eu saber quantos átomos tem naquela minha substância, de quantos átomos é feita aquela molécula, né? Então, olha só, letra maiúscula quando apresenta apenas uma. Se for por duas letras, a primeira vai ser maiúscula, a segunda minúscula. Então, quando a gente junta NaCl, que é o cloreto de sódio, né? Quando eu pego aqui NaCl, eu sei que aqui eu tenho dois átomos, porque o Na é um átomo, o Cl é dois, tá? Quando eu tenho, sei lá, H2O, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, aqui eu tenho um átomo de oxigênio, né? Um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio.
porque é letra maiúscula, né? Aqui, quando eu tenho o átomo constituído por duas letras, ele vai ter uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Então, eu consigo contar o número de átomos sabendo isso. Vamos exercitar isso mais pra frente, tá? Então, aqui tem os símbolos, né, dos átomos que possuem duas letras para representar qual átomo que eu estou falando, né? No caso, o seu símbolo. Aqui, vocês podem observar que tem a ver com o nome dele, né? Selênio, SeL, He, lítio, Li. O manganês, não é Ma, é Mn. Nesse caso aqui, hidrogênio, Hi, iodo, vanádio, V, nitrogênio, N. Só que nem sempre é assim. Não serão as duas primeiras letrinhas do nome dele. Porque alguns símbolos, eles são tirados do nome do elemento em latim. Então, por exemplo, o sódio, Na, não é SO. O potássio não é PO, é o K. Pessoal, aqui, ó, eita, esse aqui, eu pronuncio Cu, tá? Do outro jeito não, Cu, que representa o cobre. Então, tem a ver retirado esse símbolo, né? É retirado do nome que estava em latim. Mas aí tá portuguesado o nome dele aí, mas utiliza-se ainda o símbolo em latim. Vamos falar agora cada partezinha, né, para poder entender o que eu tenho na minha tabela periódica. Primeiramente, eu vou falar do número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z, tá? Então, você viu lá falando do átomo e viu a letra Z maiúsculo, você vai saber que é o número atômico dele. O número atômico, na tabela periódica, é esse númerozinho que está aqui em cima, tá vendo? Esse número aqui em cima, ó, esse número, não tem canetinha aqui. Esse número aqui em cima, ó, 1, aí vem aqui para a direita, 2, 3, 4, 5. Este é o número atômico do seu átomo. Então, os diferentes tipos de átomos, a quantidade de prótons que ele possui. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. Pessoal, então, número atômico é a quantidade de prótons. Ou seja, o hidrogênio tem número atômico igual a 1. Quantos prótons ele tem? 1. O hélio, ele tem número atômico 2. Quantos prótons ele tem? 2. Vamos falar aqui, o fósforo, ele tem número atômico igual a 15. Quantos prótons ele tem? 15. Vamos lá no mais alto aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O radônio aqui, ó. Ele tem número 86. Quantos prótons ele tem? 86. Então, todos esses números que vocês estão vendo aqui em cima é o número de prótons que cada um deles tem. Aí eu já falo uma coisa para vocês. O número de prótons do átomo ou dos seus elementos, que são, né, esses átomos, os diferentes tipos dentro do grupo de átomos, o número atômico, o número de prótons é o mesmo. Por quê? Vamos supor que um número bem baixinho aqui, ó. Vamos falar aqui do nitrogênio. Ele tem 7 prótons. Ah, mas o nitrogênio, ele perdeu um próton. Não tem como perder próton, porque nitrogênio, para ser nitrogênio, ele tem que ter 7 prótons. Ah, mas o que tem 6 prótons? Aí já é outro átomo, é o carbono. Ah, mas o que tem 8 prótons? É outro átomo, agora é o oxigênio. E assim por diante. Então, o número de prótons não vai variar, tá bom? Em um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso faz com que ele seja eletricamente neutro. Já vimos sobre isso também. Número de prótons ser o mesmo número de elétrons. Então, todos esses elementos aqui na tabela periódica, eles estão eletricamente neutros. Ou seja, o carbono, ele tem 6 prótons, ele vai ter quantos elétrons? 6. O arsênio aqui, ele tem 33 prótons. Quantos elétrons ele vai ter? 33. Certo isso? Mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Ok. Agora vamos falar sobre o número de massa. Lembra que a massa está concentrada no núcleo do átomo? O que a gente aprendeu que tem no núcleo do átomo? Número de prótons mais o número de nêutrons.
Então, o número de massa é representado pela letra A. Corresponde à soma de prótons com o número de nêutrons, tá certo? Então, a massa vai ser a soma dos prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Então, com essa mesma expressão, a gente pode calcular o número atômico. Então, algumas questões vão pedir qual é a massa do átomo. Você vai ver quantos prótons ele tem e quantos nêutrons ele tem, você vai falar qual é o número de massa dele. Quando a questão pedir para vocês o número atômico, você vai subtrair, porque a massa não é o número de prótons mais o número de nêutrons? Se eu quero achar nêutrons, o próton está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Se eu quero achar prótons, que é o número atômico aqui, o nêutron está positivo, vai passar para o outro lado subtraindo, né? Negativo. Tá somando, vai passar subtraindo. Então, é só mesmo uma variação da fórmula, tá? Então, aí, por exemplo, você sabe que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Para eu achar a quantidade de prótons que tem no meu átomo, no meu elemento, é só eu pegar a massa e tirar o nêutron da massa, porque já que a massa é a soma de prótons mais nêutrons, eu vou subtrair os nêutrons da massa. Quando eu quero achar aqui nêutrons, uns pouquinhos nêutrons, quero achar nêutrons. A massa do átomo, né, é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se eu quero achar quantos nêutrons tem ali, eu simplesmente pego a massa e vou subtrair quantos prótons tem ali. Então, é bem simples, tá? O difícil é só vocês memorizarem que o Z é o número atômico, que significa número de prótons. Então, a massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, né? Como eu falei para vocês, porque a massa do elétron é desprezível comparada ao do próton quanto do nêutron. Por isso que número de massa é a soma de prótons com a soma de nêutrons. Notação geral do elemento químico. Então, o elemento químico com o número de massa, o número atômico e tudo mais, ele vai aparecer de uma forma para vocês nas questões. Então, é como usarmos uma notação geral para representar, e nessa notação encontraremos, além do símbolo, então esse Ezinho aqui é como se fosse um E de elemento. Vai ser essas letrinhas aqui do átomo, que vocês vão ver na tabela periódica, tá? Então, vai estar representando aqui a letrinha. Claro, se a questão não quer te falar qual é o átomo, ele vai colocar como sendo um X ou elemento desconhecido, algum símbolo, só para não já te entregar qual que é o átomo que ele está... Aí, olha, então você vai ter o símbolo, né, do átomo. O número atômico, pessoal, número atômico estará embaixo. Aqui na tabela periódica, vocês vão ver em cima. Mas para representar nas questões, ele estará sempre embaixo. E o número de massa, que a gente aprendeu que o número de massa é a soma de prótons mais a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, ele vai estar em cima, tá? Então, olha aqui, por exemplo, Hg. O que é Hg? O mercúrio. O mercúrio possui massa 201, porque 201 está em cima, e a gente viu aqui que o que está em cima é o A, e o A representa massa. O número atômico de 80. 80 porque está embaixo, e a gente sabe que o que está embaixo é o Z, que representa o número atômico. Eu quero saber quantos nêutrons ele possui. Então, eu tenho massa, eu tenho prótons, eu quero achar o número de nêutrons aqui, ó. Eu tenho massa e eu tenho prótons, eu quero achar o número de nêutrons, eu vou usar esse aqui, não é? Então, vai ser nêutrons menos a massa, vai ser igual a massa menos o número de prótons. Então, é só fazer dessa forma aqui, ó. A massa é 201, o prótons, que eu sei, é 80, mais o número de nêutrons é o que eu quero achar. Aí, eu vou fazer o quê? Vou isolar o nêutron. Então, ele está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Número de nêutrons é igual a 201 menos 80. 201 menos 80 vai ser 121. Então, eu tenho aí que o mercúrio, ele possui 121 nêutrons, porque eu encontrei.
Ah, ele me entregou, ele quer saber qual é a massa. Ele vai te entregar o número de prótons, vai te entregar o número de nêutrons. Ele quer saber qual é a quantidade de prótons. Você vai ter a massa e você vai ter o número de nêutrons que ele vai falar, e aí você vai subtrair e vai achar quantos prótons ele tem. Tá? Então, as questões, elas são bem simples para serem resolvidas. Vamos falar agora rapidinho de íons. Um átomo pode perder ou ganhar elétrons. Lembra que para mudar, não muda prótons. O próton sempre é o mesmo. Vai mudar os elétrons que estão lá na eletrosfera. Para ele ficar estável. Para falar de estabilidade, a gente vai trabalhar isso apenas lá em ligações químicas, que provavelmente é o bimestre que vem. Então, nesse caso, a gente vai ter uma estrutura com carga elétrica chamada íon, porque ele vai ter mais cargas negativas ou menos cargas negativas, né? Que aí vai ficar com mais cargas positivas. E aí a gente chama ele de íon. Quando o átomo perde elétrons, tá? Ele tá lá na eletrosfera, ele perdeu um elétron, ele vai ter carga positiva. Por quê? Vamos supor que o átomo tem 4 prótons. Aí, ele, eletricamente neutro, vai ter 4 elétrons. Vamos supor que um elétron saiu. Então, ele vai ter 4 prótons e 3 elétrons. Então, ele perdeu um elétron. Quando ele perde um elétron, vocês concordam que ele vai ter mais carga positiva? Sim. Então, como ele vai ter mais positiva, ele vai ficar com carga positiva. Então, ele vai ser chamado de cátion. Quando um átomo ganha elétrons, vamos supor, o átomo ele tem 4 prótons e tem 4 elétrons. Aí vamos supor que ele recebeu aqui mais um elétron. Então, ele vai ter 4 prótons e 5 elétrons, tá? Aí, ele tá com excesso de carga negativa. Então, eu vou chamar ele de ânion. Então, se ele tem mais prótons, eu chamo de cátion. Se ele tem mais elétrons do que prótons, eu vou chamar ele de ânion. Então, vamos supor que ó, o Fe3+, o ferro 3+. Esse símbolo aqui mostra que ele tem 3+, ou seja, 3 cargas positivas a mais. O que significa isso? Porque ele é um cátion. Ou seja, ele perdeu 3 elétrons para produzi-lo. Igual essa situação aqui, no caso, ele perdeu um elétron. Nesse Fe3+, ele perdeu 3 elétrons. Então, ele fica com excesso de 3 cargas positivas. O2- é um ânion. Por quê? Essa situação segunda aqui que eu descrevi para vocês. Então, ao invés de ele ganhar um elétron, ele ganhou 2 elétrons, ou seja, ele está com excesso de 2 cargas negativas. O oxigênio ganhou 2 elétrons para produzi-lo, tá? A gente vai estudar mais aprofundado essa questão dos íons quando estivermos vendo ligações químicas, tá? E aí tem que saber fazer essa jogadinha assim, ele estava com estável. Se for estável, vai ser só Fe, tá, gente? É o normal dele, é o que você encontra na tabela periódica. Aí, você tendo 3+ ou 2-, é um íon. Ele perdeu ou ele ganhou elétrons. Vamos falar melhor sobre isso em ligações químicas, então. Elementos chamados de isótopos. São elementos químicos que têm o mesmo número atômico. O que a gente aprendeu que é número atômico? Eu não sei porque ficou com esse design, esse desenho aqui, mas enfim. Olha só, o que a gente aprendeu que é número atômico? O que está embaixo aqui, ó. O cloro tem número atômico de 17. Então, olha aqui na tabela. O cloro, 17, o outro cloro, 17. Porém, os números de massa são diferentes. Então, vocês podem observar aqui em cima, ó, aqui em cima é representado por A e aqui embaixo seria o Z. Então, aqui em cima eu tenho o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Vou ficar repetindo isso para ficar gravado na sua cabeça. Que nunca é demais repetir as coisas. Então, a massa é prótons mais nêutrons. O que seria a massa? A soma desse aqui, que é o próton, mais a quantidade de nêutrons. Então, olha só. Esse cloro é diferente desse. Por quê? Ele tem o mesmo número de prótons, porém aqui eu sei que ele vai ter o mesmo número, o número de nêutrons diferente, porque a massa está diferente. Então, olha só. Sempre que vocês estiverem fazendo atividade, é o ideal sempre fazer uma tabelinha assim, nem que seja um rascunho, tá?
para depois colocar lá na lista de exercícios que eu postei para vocês, apenas o que está sendo pedido. Né? Às vezes está pedindo prótons, às vezes está pedindo só elétrons, às vezes está pedindo nêutrons e tudo mais. Mas olha só, número atômico, colocamos aqui que dos dois é 17. Número atômico é o mesmo que número de prótons, então vai repetir número de prótons. E como aqui não falou nada que são íons, se tem o mesmo número de prótons, vai ter o mesmo número de elétrons. Então, quantos elétrons cada um vai ter? 17. Aí o diferencial, número de massa, de um cloro é 35, de outro cloro é 37. Então, o que a gente supõe? Que o número de nêutrons que vai ser diferente. Então, se eu pego 35 menos 17, 35 menos 17 e 37 menos 17, eu vou encontrar o número de nêutrons aqui. Então, 35 menos 17 dá 18. 37 menos 17 dá 20. Então, só mostra que o número de nêutrons destes elementos aí são diferentes. Que ambos são do átomo cloro, tá, gente? Então, o número de massa deles vai variar por conta do número de nêutrons. Quando eu tenho o mesmo número atômico e número de massa diferente, eu chamo de elementos isótopos. Gente, isso cai em provas que vocês não têm noção. Isótopo, isótomo, isóbaro, que é o que a gente vai ver agora, é o que às vezes tem uma questãozinha lá só para te deixar mordido de ódio porque não lembra desses detalhes, tá? Agora, o elemento isótopo. O isótopo, eles recebem... É do mesmo aqui, do isótopo, do grupo de isótopo. Só que assim, o que eu quis colocar aqui sobre o hidrogênio para vocês? Alguns olha só, observe, o hidrogênio, o mesmo número de prótons, ou seja, eles vão ter um próton, eles vão ter um elétron. Tá vendo que a massa tá diferente aqui? A massa quer dizer que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o que vai variar em cada hidrogênio? O número de nêutrons. Pessoal, olha isso aqui. Ele tem o número de massa igual ao número atômico dele, o número de prótons. Esse primeiro hidrogênio aí, tem algum nêutron? Não tem. Não tem nêutron. Esse segundo aqui, né? Vamos subtrair 2 menos 1. Então, quer dizer que esse aqui tem um nêutron. Esse aqui tem 0 nêutron. Esse aqui, 3 menos 1, 2 nêutrons. Então, esse tipo de isótopo aqui, no caso do hidrogênio, ele recebe um tratamento especial porque ele tem um nome diferenciado entre si. Ele é chamado de monotério, que também pode ser conhecido como prótio, tá? Prótio, esse aqui pode ser conhecido como prótio. Ele é um hidrogênio mais leve. O deutério, quando ele tem 2 nêutrons, um nêutron, né, no seu núcleo. E tritério, quer dizer que é chamado, quando ele tem 2 nitrogênios no seu núcleo. Esse aqui é um hidrogênio mais leve, um hidrogênio pesado e um trítio. Esse daqui é o mais abundante da natureza. 99,98% dos hidrogênios existentes na natureza é nessa configuração aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês como a gente fez igual no anterior. Olha só, número atômico igual a 1, que a gente identificou aqui. Vamos fazer passo a passo para vocês decorarem, memorizarem, aprenderem. Se o número atômico é 1, quantos prótons ele tem? Um próton, que a gente sabe que o número atômico é o mesmo que o número de prótons, tá? Número de elétrons, não falei nada aqui que é íon. Então, se não falar nada que é um íon, você vai já concluir que é um átomo eletricamente neutro. Então, se ele tem um próton, ele vai ter um elétron na sua eletrosfera, tá? E a diferença vai ser o quê? No número de massa, porque vai determinar o número de massa é o quê? O número de elétrons. Então, aqui, a massa vai ser 1 porque ele tem o número de nêutrons, tá? Vai determinar aqui que a massa é 1 porque ele tem 0 nêutron. Aqui a massa é 2 porque ele tem um nêutron. Então, um nêutron mais um próton, eu tenho massa igual a 2. Aqui eu tenho 2 nêutrons. 2 nêutrons mais um próton, a massa vai ser 3. Igual aqui, 0 nêutron mais um próton, a massa igual a 1. Espero que vocês tenham entendido a diferença de
número atômico, que é a mesma coisa que prótons, que o elemento eletricamente neutro ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons, e a sua massa é a soma de prótons, que a gente coloca o Z, que é o número atômico, mais a quantidade de nêutrons. Tem átomo que não tem neutro? Acabei de mostrar para vocês aqui que esse átomo não tem neutro, tá? Vamos para o próximo. Esse daqui são os isóbaros. O anterior eram os isótopos. Agora vamos falar dos isóbaros. Os isóbaros, eles possuem mesmo número de massa, ou seja, essa parte de cima aqui é igual. Porém, o número atômico é diferente. Então, se eu tenho aqui um número de baixo diferente, é porque são átomos diferentes, tá? Então, olha só, vamos fazer como nós temos feito dos isótomos. Então, olha só, do cálcio, Ca é cálcio e K é potássio. Então, Ca de cálcio e K de potássio. Qual é o número atômico deles? O cálcio, o número atômico é o que está embaixo, 20. E o do potássio é o número que está embaixo, 19. Número de prótons. Se o número atômico aqui é o mesmo que é o número de prótons, então o do cálcio vai ser 20 e o do potássio vai ser 19. Eletricamente neutro, porque não estou falando nada de íons aqui. Então, se ele tem 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons. Se ele tem 19 prótons, ele vai ter 19 elétrons. E por que que o número de massa dele vai ser igual? Porque aqui ele tem 20 nêutrons. Lembra que número de massa é a soma de prótons mais os nêutrons. Então, ele tem aqui 20 nêutrons e 20 prótons, que somando vai dar 40. Aqui, ele tem 21 nêutrons e 19 prótons, que somando eles vai dar o valor igual a 40. Então, por isso que são chamados de isóbaros, porque eles possuem o mesmo número de massa. Mas não se esqueçam que o que vai variar na situação vai ser o número de nêutrons, tá, gente? O próton do elemento em si, do átomo em si, ele vai permanecer o mesmo, tá? E para finalizar, vamos falar dos isótonos. Ele tem o mesmo número de nêutrons. Aqui eu tenho igual o número de nêutrons. Mas eu tenho números atômicos diferentes, que é o Z, ou conhecido como prótons, e massa diferentes, tá? A soma de prótons mais nêutrons vai ser diferente, tá? Então, olha só, de novo o cálcio e o potássio. Aqui, a gente falou do cálcio e potássio, sendo o cálcio 20, massa 40, e o potássio 19, massa 40. Aqui nós temos um outro tipo de potássio, que no caso aqui a massa vai ser 39. Então, vamos novamente. O cálcio e o potássio. Qual é o número atômico deles? Do cálcio é 20, do potássio é 19. Então, tá aqui, cálcio 20, potássio 19. Se eu sei que o número atômico é o mesmo que o número de prótons, quantos prótons o cálcio vai ter? Se ele tem número atômico igual a 20, ele vai ter 20 prótons. Pessoal, falou no item. Ele tem 20 prótons. Qual é o número atômico dele? 20, porque é a mesma coisa, tá? O potássio tem 19 o número atômico é 19. Quantos prótons ele vai ter? 19. Aqui em algum lugar está escrito que são íons? Não. Então, a gente sempre vai concluir que eles estão eletricamente neutros. Então, se o cálcio possui 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons. Se o potássio possui 19 prótons, ele vai ter 19 elétrons. A diferença entre eles, como falou, é que o que vai, para ser chamado de isótono, é que ele tem a mesma quantidade de nêutrons. É só isso, tá? Então, olha só, a massa do cálcio é 40. Então, a massa do cálcio é 40. A massa não é o número de prótons mais o número de nêutrons? Então, eu vou subtrair. A massa aqui total é 40. Tiro 20, que é o número de prótons, vai sobrar 20, que é o número de nêutrons. O potássio tem massa 39.
eu tiro 19 prótons que ele tem ali no núcleo, vai sobrar quantos nêutrons? 20 nêutrons. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? A massa, prótons mais nêutrons. E o que vai mudar quando tivermos vendo ligação química são o número de elétrons. O próton sempre vai permanecer o mesmo. Mas vocês viram que tem elementos que o que vai variar é o número de nêutrons. Vocês viram que o K anterior, ele tá 40, 19. Então, quer dizer que esse elemento aqui do potássio, ele possui um nêutron a mais do que esse, tá? Comparando ao anterior. Então, não se esqueça. Os isótopos têm o mesmo número atômico aqui embaixo, diferente o número de massa. Se o número de massa é diferente, é porque os nêutrons são diferentes. Aqui só mostrando que o hidrogênio tem um nomezinho especial. Os isóbaros, eles possuem mesmo número de massa, ou seja, igual é o de cima, tá? E o que vai mudar é o de baixo, certo? Que é o número atômico dele vai ser diferente. Mas ele tem o mesmo número de massa, que é o quê? O que faz com que eles tenham o mesmo número de massa é porque eles possuem um número de nêutron diferente para compensar esse número atômico deles aqui, que é a quantidade de prótons. E o último foram os isótonos, que tem o mesmo número de nêutrons, ou seja, tá bem aqui dentro da massa, 20 nêutrons, e aqui 20 nêutrons, tá? Número atômico e a massa diferente, tá certo? Então, essa foi a aula sobre modelos atômicos, um pouquinho longa, porque a gente está começando a ver tabela periódica, vocês nunca tiveram contato com a tabela periódica. A minha dica é imprimam, se puder, ou sempre tenham em mãos quando vocês forem resolver as atividades que envolvam a tabela periódica, tá? Qualquer dúvida, é só vocês mandarem na plataforma, que eu estou sempre disponível para tirar a dúvida de vocês. Bons estudos, boa resolução da lista de exercícios. Gente, qualquer dúvida na lista, me mandem a mensagem com antecedência para que eu possa ajudar vocês, tá? E nos encontraremos agora na correção da lista de exercícios sobre esse assunto. Então, até mais e bons estudos para vocês.